porque nós aqui damos conta do recado. Sabe por que Balneário Camboriú não precisa de uma limpeza espiritual? Porque ela nunca foi governada pelo PT. O vovô viu a uva, Janja viu o jato, e o Lula Lelé afirmou que Javier Milei, presidente da Argentina, perdeu tempo no Brasil ao participar do CIPEC em Santa Catarina. Lula Lelé afirmou que o ato político da direita vou abrir aspas, é antipovo, antidemocrático e desagradável. Que é agradável eu ouvir ele falando que dá duas sem sair de dentro. Agradável é ouvir ele falando assim na frente de todo mundo, falar assim, ó, pergunta pra minha mulher aí, ó, e se lave que hoje eu vou lhe usar uma coisa horrorosa. Agradável é ouvir isso aí. Agradável é ouvir o Lula falando assim, a companheira ali, ó, já tem 5 filhos, tá grávida, tem que fechar a porteira, companheira. Agradável é isso. É agradabilíssimo, isso que é agradável. Em matéria de agradável e desagradável, o Lula é o juiz absoluto, né? Então a CIPEC foi desagradável, porque agradável é ele. O Lula Lelé também criticou a ausência de Milei na cúpula do Mercosul. O Milei pegou a cúpula do Mercosul e pulou. Sobrou o quê? Concluído em Asunción, capital do Paraguai, onde vi as paraguaias sorridentes a bailar. Vamos ouvir. Veja, a ausência de um presidente não atrapalha se o país está presente. Sabe? Eu acho que quem perde não comparecendo não é os que vieram, é quem não veio. Quem não veio desaprende um pouco, quem não veio, sabe, não sabe o que está acontecendo. E eu acho que eu sempre que tenho uma reunião com outro chefe de Estado, eu faço questão de participar, porque eu sempre estou aprendendo alguma coisa. Eu sempre converso com gente que está mais preparada do que eu. Então eu acho que como nós somos um bloco em construção de país em via de desenvolvimento, apesar de fazermos parte do Sul Global, eu acho que quem perde é quem não vem. Sabe? É uma bobagem imensa um presidente de um país importante como a Argentina não participar do reunião com o Mercosul. Eu acho é triste para a Argentina. Agora uma coisa é verdade, nós do Mercosul vamos tentar, sabe, estamos trabalhando o fortalecimento do Mercosul com a Argentina, porque nós acreditamos, sabe, na importância da Argentina. A Argentina é um país extremamente importante para o sucesso do Mercosul. E aí, se o presidente participa ou não, não interessa. O que interessa é o seguinte, é que o povo argentino precisa do Mercosul e o Mercosul precisa do povo argentino. É isso que interessa. Olha, eu não sei, ele deve ter ficado bravo porque o Milei não viu o botox dele, né? Você viu o pêssego que está a pele do vovô, está um pêssego a pele dele, né? E durante o fórum da direita, o CIPAC em Santa Catarina, o ministro do Desenvolvimento Agrário, o Paulo Teixeira, afirmou que Balneário Camboriú já foi melhor frequentada e que a cidade, entre aspas, precisa de uma limpeza espiritual, disse o espírito de porco. Diante dessa declaração do petista, o prefeito da cidade, Fabrício Oliveira, do PL, respondeu nas redes sociais. Vamos ouvir. Prefeito de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Eu quero aqui ler uma postagem feita pelo ministro Paulo Teixeira do governo Lula, e que ele diz assim: o Balneário de Camboriú, em Santa Catarina, já foi melhor frequentado, sediou nesse final de semana um encontro de acelerados, terraplanistas e negacionistas. A cidade precisa de uma limpeza espiritual a favor dos legítimos frequentadores do balneário. Negacionistas são você, o seu presidente, o seu governo, que continua negando a nossa cidade respeito, o valor que ela merece. Cada R$100 que nós enviamos a Brasília, somente R$10 retorna a Balneário Camboriú. E aqui eu vou falar um índice que deve irritar muito vocês. É que nós temos o menor índice de analfabetismo do país, com a população de mais de 100 mil habitantes. E temos um dos melhores índices de desenvolvimento humano do Brasil. Além disso, a primeira visita do presidente argentino ao Brasil foi na cidade de Balneário Camboriú, que foi o palco de importantes discussões na geopolítica nacional e internacional, trazendo milhares de pessoas que frequentaram os nossos restaurantes, a nossa hotelaria, o nosso comércio, que inclusive nos dá a independência que talvez irrite tanto vocês, porque nós aqui damos conta do recado. Sabe por que Balneário Camboriú não precisa de uma limpeza espiritual? Porque ela nunca foi governada pelo PT.
Vamos aplaudir! Lapada, muito parabéns pela lapada. Agora, eu só não entendi o que o Paulo Teixeira, que não fede, não cheira, ele falou os frequentadores habituais de Balneário Camboriú. Eu nunca vi sem terra em Balneário, Bruno Musa. Não mesmo, eu falo com certo conhecimento de causa. Meu irmão mora lá desde 2008. Na verdade, ele mora em Itajaí, que é cruzando aquele morro da Praia Brava. Então eu vou para lá, meus sobrinhos estão lá, eu vou há muitos anos para lá com bastante frequência. Então eu conheço bem. Quando eu chego lá, demora alguns dias para eu entender que eu não preciso tirar o relógio, assim como eu faço aqui em São Paulo para sair na rua. Quando eu chego lá, eu sei que eu posso sair, eu gosto de correr na praia com o celular na mão e não tem problema nenhum. Que meu irmão mora lá desde 2018, já são quanto? 16 anos, 2008, já são 16 anos. E ele mora em casa e a casa dele vive com o portão aberto. A minha casa aqui tem que ter muro, grade, tem que ter cerca elétrica. Então, realmente, a limpeza que esse sujeito petista falou não condiz com a realidade, né? Mas, obviamente, ele se referiu às pessoas de bem que estavam lá para tentar brigar pelo que é democrático, na verdade, nesse país que já se foi. Muito diferente do que o Lula falou, que o evento é antidemocrático. Mas esse é o jogo de palavras que nós mencionamos ontem aqui. A tal da democracia que eles falam não é simplesmente um privilégio da esquerda brasileira. A esquerda no mundo todo, eu acompanho muito a política na Espanha, eles continuam falando a mesma coisa. Qualquer coisa que vá contra o que eles querem, eles chamam de antidemocrático. É mais um jogo de palavras para tentar desmerecer quem continua crescendo total numa guerra semântica. Então, assim, a gente estava até mencionando... Que guerra semântica? O Lula não sabe o que é isso. Não, ele não, mas a gente falando aqui... E quando a gente estava ouvindo o Lula aqui nesse trecho, eu falei com a Geisa e falei, o que o Brasil fez para merecer isso, né? E ela falou, é reflexo. No fundo, a gente precisa entender que talvez a gente precisa fazer uma autorreflexão, porque todos os estados governados pelo PT durante muitos anos, como a Bahia, é o que tem o maior índice de analfabetismo, contradizendo os dados, ou melhor, totalmente oposto aos dados de Santa Catarina, que nunca foi governada pelo PT. Então a gente precisa entender que esse governo, esse partido, historicamente, ele é um câncer para o Brasil. E ele continua aí nos incomodando e atrapalhando, fazendo com que a gente retroceda anos e anos na parte econômica, política, moral, social, o que quer que seja. O PT é um câncer. Não tem que ser democrático para estar no Mercosul. Não, o requisito não é o Estado ser um Estado democrático de direito. É isso aí. O que o Brasil está fazendo? A cláusula democrática é uma exigência para você estar no bloco. Eu vou pegar... Primeiro eu vou falar sobre a declaração do prefeito. É assim que se forjam os líderes, é assim que os líderes surgem, quando eles têm coragem de se apresentar. A partir do momento em que ele se manifestou, ele se tornou uma personalidade nacional. Parabéns ao senhor prefeito. Hoje o senhor é uma referência para muitas pessoas, pela sua coragem e sua dignidade. Isso é assim que os líderes vão se concretizando. Mas com relação ao Mercosul, vamos pegar que é uma ideia boa feita por gente incompetente e mal intencionada. É isso que é o Mercosul. Vamos pegar uma comparação com o que foi feito a União Europeia. A União Europeia foi diferente. Eu não gosto da União Europeia. Declaro. Me incomoda um organismo internacional que quer mandar nos países. Mas tudo bem. Como é que a União Europeia foi feita? Ela começou por problemas técnicos e econômicos. Criou-se uma instituição para resolver aquele problema. A partir daí se espraiou. O que significa isso? Vai resolvendo outros problemas técnicos para e resolver questões econômicas. Até que chegou um ponto que eles decidiram que precisava de um organismo político para articular essas instituições e entidades técnicas. Como é que foi feito o Mercosul? Reuniu e fez uma entidade política para depois dizer quais são os problemas técnicos, que ele começou pelo errado. Ele começou para resolver problema de política e não para resolver as questões técnicas e econômicas que poderiam ter uma integração de verdade. Por isso que o Mercosul não funciona. É essa porcaria que é uma âncora para levar todo mundo. Fica só a briga política e ideológica. Por isso o Mercosul não tem validade nenhuma. É uma âncora que o Milei não indo para lá, ele foi muito certo, sabe por qual razão? Porque o Milei disse o seguinte, nós queremos maior possibilidade de acordos bilaterais que independam do Mercosul, e o Mercosul não permite isso. Ele coloca uma âncora para todo mundo. Quando o Milei fez isso, ele fez exatamente aquilo que o Bolsonaro fez na questão do acordo comercial com a União Europeia. O que o Bolsonaro conseguiu? Foi uma proeza. Ele disse, nós vamos tratar assuntos comerciais bilateralmente entre países do Mercosul com a União Europeia. Questões que são de valores,
direitos humanos, pode ser tratado coletivamente, mas nós vamos querer os acordos bilaterais na parte comercial, porque cada país tem a sua grandeza e a sua necessidade. Retirar o peso político e essa âncora que o Mercosul representa.